uma realidade que a gente tem hoje no Brasil, né? A verdade é que se abriu um gap, um fosso imenso entre o estágio tecnológico da indústria do etanol no Brasil e a logística necessária ao seu desenvolvimento. O desenvolvimento de técnicas de plantio, ganhos de produtividade no campo e nas instalações industriais não foram acompanhadas por um sistema competitivo de escoamento da produção para o mercado, situação essa que só tende a agravar quando a gente leva em conta as metas ambiciosas de exportação que o setor se propõe e o avanço das fronteiras de produção cada vez mais afastadas do centro de consumo. Nós chegamos a ter o absurdo, nos últimos 3 anos, ter exportações superiores a 3,5 milhões de metros cúbicos por ano, na verdade, ano passado foi superior a 5 milhões, com praticamente tudo sendo transportado por caminhão, como mencionou o Edson agora há pouco, aí citando alguns indicadores. Para a gente ter uma ideia, hoje em dia, na exportação, uma exportação típica de etanol, que utiliza um desses navios em frete e retorno, são necessárias cerca de 900 viagens de caminhão entre o estoque na área de produção e o estoque no porto para se formar uma carga como essa, o que é um absurdo, uma coisa realmente de maluco, né? Ou seja, o Brasil anda acumulando custos imensos de frete às custas da competitividade e da lucratividade do setor produtivo, né? O problema é idêntico com relação ao abastecimento doméstico, em que, com o crescimento do consumo nos grandes centros, graças ao programa de carros flex, nós temos cada vez mais caminhão transportando alguma coisa por ferrovia, mas principalmente caminhões transportando etanol do centro de produção até as grandes cidades, com todos os agravantes relacionados a isso, né? Destruição de estrada, mais poluição, consumo desnecessário de energia para um transporte que, claramente, para a escala que atingiu, é ineficiente, né? E, dado o tempo de maturação dos investimentos alternativos, principalmente o dutoviário, que é o objeto desse painel, o momento de mudar isso é agora, né? O empreendimento de implantação de um duto, uma solução dutoviária, é um processo complexo, né? E ele é particularmente complexo por si só, qualquer que seja a indústria que dele necessite. São vários os fatores que afetam a complexidade ou a viabilidade desse empreendimento, mas me parece, aí tem uma visão pessoal, de que 7 deles, isoladamente ou combinados, são os mais relevantes. Primeiro, a escala, né? Decididamente, duto não é uma solução para pequenos volumes e pequenas distâncias. O capital, nós estamos falando aqui de um dos maiores investimentos que a indústria de energia tem, dentre todos, né? Então, a implantação de um projeto de dutoviário é altamente demandante em termos de capital. Os compromissos comerciais, que sejam capazes de assegurar a financiabilidade de pelo menos uma parte ponderável desse capital que eu acabei de mencionar, né? As fontes de financiamento, normalmente, elas não são tão abundantes como são para os outros setores da indústria, seja a indústria de etanol, seja a indústria de petróleo. O financiamento de um projeto de duto, ele não é tão simples, tão fácil, tão direto como é para outros. E, principalmente, no momento como nós estamos vivendo, se quiserem, no meio de uma crise, ou se preferirem, pós-crise, já que existe uma versão bastante difundida que a gente está saindo dela, né? A questão ambiental, sempre muito sensível quando se trata de trafegar por longas distâncias transportando um produto combustível. E esse tema ele ganha uma particular relevância quando se tem que atravessar grandes centros urbanos ou áreas de proteção ambiental, ou, em se tratando do etanol, atravessar rios ou mar, dado que o etanol ele é miscível em água, ao contrário de produtos derivados de petróleo. Tecnologia, pelo pioneirismo dessa área, nós não temos nenhum alcoduto dedicado no Brasil, então tem um tema de corrosividade, de técnicas de construção, né? Apenas pelo pioneirismo, e de outra forma não seria um desafio tão complexo. E, finalmente, a saída para o mar, né? Qualquer que seja a necessidade ou a área, o setor econômico que a gente tenha hoje, você criar um porto, ampliar um porto, ou ter uma saída portuária, disputando espaço com as outras demandas que tem na economia, é sempre uma questão de
uma questão complexa, seja para exportação, seja para cabotagem. O empreendimento de duto, ele deve acompanhar a tendência da indústria, a direção para onde a indústria está caminhando. Os diversos consultores são unânimes em reconhecer que a fronteira de produção está caminhando cada vez para mais distante da costa e dos grandes centros consumidores, seguindo uma lógica de melhor combinação de implantação, de custo de implantação de novos empreendimentos, produtividade de terra e outros fatores, né? Então, essa solução logística que se cogita, ela deve estar acompanhando essa tendência, ou seja, caminhando na direção daquela fronteira dentro de um conceito de expansão progressiva e cada vez mais se justificando, dado aquele fator que eu comentava ao início da necessidade de ter longas distâncias para que o projeto seja viável. Nesse slide, aí, eu tomo a liberdade de falar por um minuto do que é o sistema que está sendo desenvolvido pela PMCC em parceria com a Petrobras. Numa primeira fase, que deve ser concluída até o final do próximo ano, a gente deve ter uma linha de captação de etanol iniciando em Uberaba, chegando até Paulínia, e daí descendo até o Rio de Janeiro e São Sebastião, via São José dos Campos e Guararema, em São Paulo. Nessa fase, a gente deve estar oferecendo uma capacidade de até 12 milhões de metros cúbicos ano, chegando em Paulínia, volume esse que pode ser aumentado até 18 milhões de metros cúbicos por ano, mediante um ajuste no projeto e investimento adicional, e 6 milhões de metros cúbicos até os 2 portos citados. Quando o segundo acesso, vocês reparam aí que tem uma observação de 3 e 4, apesar de que ter uma só linha, na verdade, tem um traçado diferenciado. Numa segunda fase, quando a gente tiver o segundo acesso a São Sebastião, que deve estar pronto em meados de 2011, entre julho e agosto de 2011, a gente deve ter quase 13 milhões de metros cúbicos por ano de capacidade de chegada ao mar, em ambos os portos, né, na soma total, em um sistema 100% dedicado a essa logística, ou seja, não disputando bateladas com outros produtos. Até o final de 2012, nós devemos ter essa interligação, que está com o número 6 aí, de Santa Maria da Serra, na margem do Tietê, até Paulínia, simultaneamente a viabilização e entrega à indústria do projeto da hidrovia Tietê-Paraná, que terá bases em Araçatuba e Santa Maria da Serra, bases de recebimento, de captação de etanol, e mais possivelmente 2 das 3 opções, Bataguaçu, Aparecida do Taboado ou São Simão, na região do Rio Paraná. Nessa mesma ocasião, antes do final de 2012, nós já teremos Goiás interligado ao sistema através de um centro que estamos projetando para Itumbiara. As saídas do sistema, ou seja, são as entradas, as saídas do sistema, além de Paulínia, que certamente haverá uma saída em Paulínia, e dos portos do Rio e São Sebastião, vão ser projetadas e construídas através de negociação em conjunto com os carregadores ou sócios compromissados com o projeto. Ou seja, está sendo definido esse projeto dessa forma, os investimentos, estudos e investimentos estão adiantados. Agora, as saídas para dentro do sistema, em termos de álcool anidro e álcool hidratado, eles vão ser adicionados brevemente, nos próximos meses, poucos meses, em função de entendimento com os sócios e carregadores, já que isso é uma questão muito de estratégia comercial de quem usa, né? O projeto contempla ainda uma captação centro-coletor em Senador Canedo, que virá após a interligação de Itumbiara, e tão pronto a gente tenha uma definição dos volumes transportáveis pelo sistema. Como a gente vê, a PMCC desenvolveu um projeto, não um projeto de álcool-duto, ela desenvolveu um sistema de integrado escoamento, levando em conta os desafios e essas necessidades que eu havia mencionado. Foi inicialmente pensado como um canal de exportação de etanol, e muitos dos senhores se lembram que nós falávamos desse projeto como um projeto de exportação, mas nós respeitamos o aprendizado, o desenvolvimento de projetos semelhantes a esse em outros mercados, com outros produtos, outras commodities líquidas, e procuramos, então, dar o máximo de abrangência comercial e viabilidade econômica e estratégica para quem efetivamente vai usar o sistema, né? O sistema integrado que está sendo implantado,
ele já está bastante avançado em algumas fases. Ele constitui um só sistema, uma única logística, que promete ser confiável e competitiva e que, ao mesmo tempo, dispõe, como mencionado anteriormente, dos meios de implementação, os mais simples disponíveis no atual estágio que a indústria tem. Os fatores diferenciais desse empreendimento, em relação a um empreendimento comum, são mais ou menos óbvios, né? A primeira, a parceria e o envolvimento da Petrobras nesse sistema, o que permite o uso de facilidades existentes em quase 100% do sistema. E permite, consequentemente, um processo de licenciamento muitíssimo mais simples. Os riscos ambientais e os desafios operacionais já são conhecidos, perfeitamente mapeados, né? Embora nenhum projeto dessa natureza seja rápido de ser feito, nós acreditamos, estamos, na verdade, tendo todas as respostas até agora em relação a isso, que nós estamos falando de uma implementação rápida, e dentro do que esse tipo de projeto permite, razoavelmente simples, né? O sistema da PMCC, ele tem também um outro fator que eu considero muito importante, que ele já tem um porto, né? Ainda que a gente, eventualmente, venha discutir qual é o melhor porto para saída, na verdade, ele tem dois portos, tem o Rio de Janeiro e São Sebastião, mas o porto por excelência de saída é São Sebastião, ele já tem um porto disponível, que está apenas sendo adaptado, que é o Pier 3 do terminal de São Sebastião, né? O traçado do sistema combinado ao aqueduto e a hidrovia, ele permite, aliás, peço perdão, eu falei en passant das bases de captação ao longo da hidrovia, mas sem dar a ênfase que nós temos ali uma hidrovia acoplada ao etanol-duto, né? Então, essa combinação do aqueduto com a hidrovia, ela permite uma grande abrangência, obviamente nós estamos falando aqui da região de produção do Sudeste, né? E, dada a demanda por esse tipo de solução e uma carência absoluta, até agora, desse tipo de infraestrutura, ele foi incluído, o conjunto desse projeto foi incluído no PAC do governo federal. E, com isso, nos permitimos, pelo fato de ele estar no PAC, pelo fato de ele ter todas essas características simplificadoras e viabilizadoras do projeto, nós nos permitimos um responsável otimismo quanto ao equacionamento favorável do financiamento desse projeto no prazo que nós estamos nos impondo. O sistema integrado de escoamento de etanol não é apenas um ótimo projeto de engenharia. Ele também é um negócio viável. Além dos óbvios atrativos que ele oferece ao mercado como solução logística, o projeto tem fatores de financiamento diferenciados pelas características que permitiram ser incluído no PAC, pela possibilidade de utilização de créditos de construção naval que atenderá a parte das barcaças e empurradores. Ali na parte da hidrovia, o projeto conta com a viabilização até aquela data que eu comentei, em 2012, antes do final de 2012, com 80 barcaças construídas para esse fim, não aquelas adaptadas, as pouquíssimas adaptadas hoje no Tietê, e mais 20 empurradores, e para esse fim existem, em até 90% desse custo, crédito disponível do adicional de frete marinha mercante, que será utilizado com esse objetivo. E o projeto está sendo construído em parceria com a indústria, a qual ele se propõe a servir, né? Como eu disse, se trata de uma sociedade aberta a se integrar construtivamente com os empreendedores da indústria. Está voltado para essa integração e para minimizar os riscos envolvidos com o empreendimento dessa natureza, capaz de produzir soluções logísticas necessárias à indústria o mais cedo que o mercado requer. Nós estamos avançando rápido. A PMCC contratou 2 empresas de engenharia para projetar os seus dutos e centros coletores. O projeto básico